que ela não era amaldiçoada era muito maior. Era algo que Deus, antes da fundação do mundo, na eternidade, Ele já havia determinado para o povo dele. Ele queria levantar um profeta naquele tempo. Então, essas áreas de esterilidade na minha e na sua vida, porque eu tenho, e eu acredito que todos nós aqui temos. E era exatamente isso que deixava Ana angustiada. Então, perceba que Ana tinha um bom marido, Ana talvez tivesse recursos, não lhe faltava nada, mas o que preenche o ser humano, a única coisa que poderia preencher Ana é o cumprimento e o estabelecimento do propósito. Então, enquanto ela não conseguia estabelecer o propósito, ela não era completa. E eu e você não seremos completos se nós não estabelecermos o propósito para o qual o Senhor determinou para mim e para a sua vida. E acredite você ou não, essa área mais estéril da sua vida, a área mais estéril da minha vida é exatamente essa área, onde eu e você somos totalmente incapazes, impossibilitados de agir, impossibilitados de mudar. Né? Quantas coisas, às vezes, na nossa vida a gente olha e fala, Senhor, e a gente se sente de pés e mãos atados, a gente se sente totalmente incapaz. É exatamente isso, porque o Senhor deixou Ana estéril. O Senhor deixou Ana estéril. Só que essa esterilidade na minha e na sua vida, ela precisa ser olhada nas óticas do céu. Porque foi essa esterilidade que levou Ana a se aproximar de Deus. E perceba que diz que ela foi ao templo, ela foi chorar aos pés do Senhor. E aí eu faço uma pergunta a mim e você, de que maneira nós temos lidado com as nossas esterilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas incapacidades. Nós estamos indo ao lugar correto, nos derramar para a pessoa correta, ou ficamos murmurando, questionando. Ana não, disse que ela se lançou. E eu imagino que a angústia de Ana era tanta que ela não conseguia proferir palavras. Eu acredito que esse mexer de lábios dela, eu acho que era um pranto, Quem aqui, quantas vezes, né, em nossas orações, a gente nem consegue falar? Porque nos faltam palavras para expressar aquilo que nós estamos sentindo. Nos faltam palavras para comunicar ao Senhor, porque às vezes nem a gente sabe aquilo que a gente precisa. Às vezes a nossa angústia é tamanha que a gente não consegue se expressar. Mas glória a Deus que nós temos o Espírito Santo. Sabe que com gemidos inexprimíveis Ele leva ao Pai aquilo que eu e você estamos sentindo. E a Bíblia diz que Ana chorava muito. E glória a Deus, porque em Mateus 5,4 vai dizer que os que choram serão consolados. Então, se meio ao seu momento de esterilidade você tem chorado, acalma, você vai ser consolado, porque a palavra nos garante isso. E como eu estava dizendo anteriormente, essa área estéril da minha e da sua vida, assim como foi na vida de Ana, ela tinha um propósito. Ela aproximou Ana de Deus. Eu anotei aqui algumas coisas. Benefícios da esterilidade: aproximação a Deus, dependência, total entrega ao propósito, manifestação do milagre, poder de Deus sendo aperfeiçoado na fraqueza humana e estabelecimento do propósito. Então, essa esterilidade que o próprio Senhor havia permitido que Ana vivesse, tinha uns propósitos estabelecidos. O Senhor queria estabelecer algo do céu. A gente lembra de Sara e Agar. Agar representa algo gerado por concepção humana, por vontade humana. Isaac não, gerado por Sara, aquele filho da promessa, era algo, e a gente sabe que Isaac também foi gerado de uma forma sobrenatural. Sabe por que às vezes essas áreas de esterilidade na minha e na sua vida, que tanto nos afeta, que nos deixa entristecidos, são as áreas onde Deus ele mais vai manifestar a glória dele. São áreas onde é na nossa incapacidade, é na nossa pouca força que a força dele vai se manifestar.
Porque aquilo, o propósito que ele tem para estabelecer, tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo, não tem a ver comigo e com você. Tem que ser do céu. Não pode ser algo promovido por mim e por você. Nós não temos essa capacidade de promover as coisas espirituais e estabelecer as coisas espirituais. Só o Senhor, através de nós, da nossa disponibilidade, é que pode fazer isso. Então eu quero te encorajar a olhar para essa área estéril da sua vida. Não olhe talvez com tanto pessimismo, mas olhe como uma grande oportunidade de manifestação da glória dele. Entenda que é essa área que talvez você pense que é só para a sua casa, que é só para o seu casamento, que é só para a sua vida financeira, seja lá qual for a área estéril da sua vida. Entendam que é muito maior. Porque o propósito de Deus, aquilo que Deus queria dar a Ana e fazer através de Ana, não tinha a ver só com a casa de Ana. Era um propósito para o povo de Israel. Vocês entendem a grandeza disso? Ana estava gerando um profeta. Um profeta que durante muito tempo Deus não falava. Um profeta que ungia o rei. Porque estava acabando a era dos juízes para entrar no período dos reis, que o próprio povo pediu em rebeldia. Mas, enfim, essa não é a questão. Mas a questão é como nós temos olhado para as nossas adversidades, como nós temos olhado para as áreas infrutíferas da nossa vida. Ana foi e submeteu ao Senhor. E diz que depois dela estar ali chorando, dela ter sido criticada até pelo sacerdote, e no meio desse processo, sabe, de esterilidade, as pessoas talvez vão zombar de você. Assim como Penina zombava de Ana. Nesse período de infertilidade, onde parece que você está uma árvore seca, feia, sem folhas, sem frutos, parece que você não tem nada de bom, nada de atrativo. Talvez no momento que você estiver angustiado e for aos pés do Senhor, as pessoas vão te julgar, assim como Eli julgou a Ana. Mas perceba que a palavra de Deus, eu acho que é no versículo 18, diz assim: que a tua serva encontre graça diante de ti. Olha que interessante. Então a mulher seguiu seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Ana já havia engravidado aqui? Não. Ana não, a circunstância não mudou. Mas ela ter ido para um lugar certo, ter chorado aos pés do Senhor, ela ter se derramado aos pés do Senhor, transformou Ana. Então a circunstância aqui ainda não tinha mudado, Ana não tinha engravidado. Mas a oração, o fato dela ter se derramado, o fato dela ter entregue, e é interessante que essa esterilidade de Ana levou ela a um ponto tal que ela deixou de pedir o filho só para ela. E ela fala: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu vou entregar para o Senhor. Então você entende que às vezes algumas coisas elas não é que demoram, porque Deus tem um tempo certo, mas algumas coisas às vezes se prolongam na minha e na sua vida, porque talvez a gente não esteja pedindo em função do propósito, mas sim de uma satisfação pessoal. Então quando Ana ela deixa de pedir algo para a satisfação dela, a pessoa ela fala: lembra da tua filha? Se tu lembrares de mim, me dá um filho homem e eu vou entregar ele para o Senhor, para servir. E aí você percebe que a oração de Ana muda, a oração de Ana deixa de ser uma oração egocêntrica e passa a ser uma oração de propósito. É como se Deus levasse Ana, permitisse que Ana chegasse num lugar de angústia tão grande, até que ela compreendesse aquilo que ela estava vivendo e por quê e para quê, e aí ela se submete ao propósito, e aí a oração dela muda. E aí diz que ela se levanta e ela comeu. Lembra que ela, na minha opinião, Ana estava depressiva, não comia, só chorava. Isso é característica de quem? Gente depressiva. Mas ali diz que ela levantou, ela comeu e no rosto dela não havia mais tristeza.
E quando eu e você oramos segundo o propósito, quando nós entregamos e fazemos orações alinhadas com o céu, ainda que a circunstância não muda, a gente muda. Porque Ana ali não tinha engravidado ainda, mas ela mudou. Sabe por que eu vou dizer uma coisa a vocês? Assim como eu falei que Ana tinha um bom marido, talvez ela não tivesse problema material, mas a satisfação humana não está em coisas, não está em pessoas. A nossa satisfação, e nós só seremos completo o dia que nós pisarmos e estivermos estabelecidos no propósito que Deus designou para mim e para você. Esse é o lugar da nossa satisfação, esse é o lugar da nossa alegria, esse é o nosso lugar de contentamento. Talvez a gente busque alegria, a gente busque contentamento em tantas coisas e elas não vêm. E elas não vêm. Talvez você possa ter recursos, você possa ter uma excelente família. E às vezes você se pergunta, tá tudo legal à minha volta, não está me faltando dinheiro, meus filhos estão bem, está tudo bem, todo mundo com saúde, mas por que esse incômodo? Por que essa insatisfação? É porque Deus quer te levar para um lugar de propósito. E enquanto Ana não chegou nesse lugar, nesse estágio que Deus queria que ela estivesse, de total quebrantamento, de total entrega, ele não mudou a circunstância da alma dela. Ele só mudou a circunstância da alma dela quando ela, enfim, compreende o propósito, que era acima da necessidade, que era acima da vontade pessoal, que era acima da sua vergonha, da sua humilhação, mas era para servir um propósito. Aí a alma dela foi tocada e ela foi curada. E aí diz que ela se levantou, e ela se deitou com Eucana, e no tempo certo, olha só, versículo 20. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois dizia, eu pedi ao Senhor. Ou seja, tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado para o cumprimento do propósito, para aquilo que Deus vai estabelecer. No devido tempo, ela engravidou. E aqui a Bíblia não relata que tempo foi esse. Se tiver algum estudioso aí que saiba, não diz. Alguém sabe? Leandrinho, vocês sabem? O quê? 5 o quê? Não, mas é porque ela estava amamentando, né? Ela estava cuidando de Samuel. Ela estava... Não, eu estou falando antes dela sair do templo até ela gerar. Não diz, né? A Bíblia não relata isso. Pedindo ajuda aos universitários. A Bíblia não relata isso. Então, a gente não sabe que tempo que levou isso. Talvez alguns meses, talvez alguns anos, para ela conceber. A gente não sabe. A gente sabe que foi no tempo determinado. Sabe? E por mais, a Bíblia fala que por mais que é minha a sua preocupação, por mais que a gente se preocupe, por mais que a gente esteja ansioso, a gente não pode acrescentar nada à nossa vida. Nós precisamos aguardar o tempo oportuno para o estabelecimento da vontade de Deus. Mas antes disso, foi preciso Ana receber um entendimento. E infelizmente, Ana recebeu esse entendimento pelo que padeceu, através das suas angústias. E aí tem um lugar específico para esse entendimento meu e ser aberto, esse entendimento do propósito. Diz que ela se derramou aos pés do Senhor, e é nesse lugar onde eu e você derramamos a nossa vida, derramamos as nossas angústias nos pés do Senhor, é esse lugar que a revelação do propósito vem, que o entendimento e a clareza do propósito vem. É exatamente nesse lugar. Sabe, não que a gente não possa conversar com amigos sobre aquilo que estamos passando, não que a gente não possa abrir o nosso coração, mas o problema é que às vezes a gente fala para tantas pessoas, a gente fala para todo mundo aquilo que a gente está sentindo, para pessoas que talvez não vão entender, para pessoas que não têm poder para mudar a sua realidade, e aí a gente vai depois para o Senhor.
Quando na realidade a ordem das coisas é primeiro a gente vai para o Senhor, porque só Ele tem poder de transformar a sua circunstância. E Ana, por ter entendido, pelo Senhor ter conduzido ela nesse caminho de dor, de sofrimento, de vergonha, ela pôde ter compreensão e se render e se entregar ao propósito quando ela ora. Eu darei para o Senhor. Sabe, a gente compreende que é algo que Deus nos dá é quando a gente não tem problema em devolver para Ele. Quando a gente não tem sentimento de posse. Até porque quem tem sentimento de posse é criança, é meu. Não, nós precisamos entender que tudo que vier a mim e a você é do Senhor, é para servir o propósito. Esse sentimento de posse é para crianças imaturas, e nós, como filhos maduros, tudo aquilo que Deus nos dá, nós devemos entender que é para servir o propósito. Então, Ana, por meio do sofrimento, ela entrou nesse lugar de entendimento. Sabe, Jesus aprendeu obediência, Jesus serviu o propósito por meio daquilo que ele padeceu. Em meio à obediência, em meio à morte, em meio a um amor sacrificial. A questão é que nós ansiamos viver as promessas, nós desejamos viver tantas coisas, pedimos tantas coisas ao Senhor, mas nós não estamos dispostos a nos dar, a nos render esse propósito no mesmo nível que nós pedimos. Sabe, e eu tenho certeza que quando você entender que esse lugar de esterilidade que está te levando para Deus, ou pelo menos se não está, deveria. Se você está num momento de angústia, de esterilidade, isso, fique atento, isso é para te levar para perto do Senhor. É para desfrutar, porque é exatamente esse lugar onde Ele vai manifestar a glória dEle. É exatamente na tua pouca força, na tua fragilidade, na tua incapacidade, na tua impotência que Ele vai manifestar a glória dEle. Porque Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Ele não vai permitir que um dia a gente chegue e fale, Deus, eu conquistei, eu fiz. Não. Então você entende os benefícios de uma esterilidade? Você consegue perceber, parece algo ruim, mas você consegue extrair os benefícios dessa esterilidade? Você consegue perceber que em meio à sua esterilidade, em meio às suas fragilidades, o Senhor está promovendo algo poderoso e eterno em você e através de você? Você consegue perceber isso? Eu não sei você, eu sou meio doida. Assim, eu preferi 1000 vezes estar no lugar de Ana do que de Penina, ainda com todo o sofrimento de Ana. Porque Ana, olha o que Deus fez através da vida de Ana. Ok, Penina tinha filhos, ficou para ela, beleza, Eucana, maravilha. Mas a produtividade de Penina não atraiu o amor de Eucana. Sabe, nós não atraímos o amor de Deus pela nossa produtividade, por aquilo que a gente faz. Ele simplesmente, no exame Eucana, simplesmente amava Ana. Não pela produtividade dela, mas ele amava Ana. E por ele dar a porção dobrada, eu acredito que ele amava mais Ana do que Penina. Então não tem a ver com aquilo que você pode oferecer para o Senhor através da sua intelectualidade, através dos seus recursos, não. Mas tem a ver em entender que Ele te ama independente daquilo que você produz. E entender que o que Ele quer gerar através de você é algo muito maior, é algo muito superior, é algo eterno, que pode marcar gerações. Então, por isso que eu falo que mesmo com todo o sofrimento de Ana, eu prefiro o lugar de Ana do que de Penina. Porque Ana gerou um propósito, Ana gerou um profeta para Israel. Ela não gerou apenas um filho para satisfação pessoal. E o que você deseja? Gerar algo para a tua satisfação pessoal? Para mostrar para os outros, talvez, que você é capaz, que você pode. Olha, meus pais, minha família falou que eu não ia prestar para nada. E hoje eu sou? Para quê?
Você já parou para se perguntar o porquê que você tem buscado algo? Porquê esse sentimento de insatisfação que às vezes te corrói, esse vazio que às vezes te corrói, algo que você busca? Você já se perguntou o porquê que você busca? Você já parou para se perguntar o porquê que você busca? Ah, Senhor, me dá riquezas. Tá? Para que você quer riquezas? Só satisfação pessoal? Ou é para servir um propósito? Ah, Senhor, me dá um casamento para quê? Para matar as suas paixões da carne? Ou para você gerar uma família sacerdotal que vai servir um reino, que vai ser modelo para essa geração? Para quê? Para que você deseja algumas coisas? Enquanto você não entender, sabe, e aí acho que trazendo mais para uma aplicação pessoal, mais do que o desejo de Ana gerar um filho, eu creio que esse desejo foi implantado pelo Senhor. E você já se perguntou algumas vezes, fala, Deus, por que eu quero tanto uma coisa estranha? Por que eu quero isso? Porque o próprio Deus gerou dentro de você para que o propósito dele seja estabelecido através de você. Então, mais do que Ana desejar um filho, eu creio que foi algo estabelecido, algo da vontade, da parte do Senhor, que gerou um incômodo tão... Não só, sim, tinha pressão social na época, tinha. A gente sabe que no contexto judaico havia uma pressão social, porque a mulher ela precisava gerar, a mulher nasceu para isso, para gerar. Sim, havia essa pressão social. Mas eu acredito que Deus deu uma forcinha ali, no quesito de espremer Ana. Acho que a palavra melhor não é essa. Acho que no quesito de quebrantar o coração de Ana, até ela chegar ao nível de compreensão do propósito que ele queria estabelecer para o povo de Israel. Então, o que eu e você buscamos e para que nós buscamos? Queridos, a nossa vida é uma só e toda ela precisa convergir para um propósito. Toda a nossa vida precisa apontar para Cristo. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que temos precisa apontar para Cristo. Senão, para tudo. Recalcula a rota. Se você parar, sondar a sua vida e ver que tudo que você está buscando, seja na vida profissional, sentimental, ministerial, ela não convergir e não apontar para Cristo. Porque eu vou te dizer uma coisa, os nossos desejos pessoais, a gente pode muito bem dizer em nosso favor que são desejos do Senhor. A gente pode transformar isso aí. Não, mas os nossos desejos pessoais, eles precisam estar alinhados a Cristo, precisa apontar para Cristo, precisa ter um propósito. Porque se o Senhor tivesse criado eu e você, tivesse nos salvado apenas para a gente não ir para o inferno, eu garanto que daria muito menos trabalho Ele salvar eu e você e matar. Não, se eu sou Deus, se não tem um propósito, eu salvar e matar, porque a gente dá trabalho. Não é assim? A gente dá trabalho para Deus. Então, se o propósito fosse salvação apenas, cara, Ele salvava e matava na mesma hora. Pronto, estava resolvido o problema da humanidade. Não, mas tem um propósito na nossa salvação. Tem um propósito em conhecer, em desenvolver Cristo, em revelar Cristo e apontar para o propósito. Existe algo já estabelecido na minha e na sua vida, mas às vezes nós estamos com os olhos vendados, porque os nossos olhos estão na nossa dor, estão na nossa necessidade, satisfação pessoal, na nossa busca desenfreada pelo sucesso nos padrões humanos, por provar algo para as pessoas. E aí a gente vai dizendo que é em nome de Deus. Não. Então eu quero te encorajar a parar e refletir. Tem algo na minha vida que eu busco muito, e eu sei que tem algo na sua vida que você busca muito, que sobressai sobre todas as outras. Eu sei que tem. Então sonda elas. Senhor, o porquê que eu desejo tal coisa? Eu quero ministério porque, como escora para a sociedade, porque eu não prestei nada lá fora e aqui eu quero, é uma oportunidade de eu aparecer, de eu ter voz? Por quê?
Sonda. E se o Espírito Santo apontar que as suas motivações, elas não estão alinhadas ao propósito, elas não estão alinhadas ao curso histórico, ao longo da vida que Deus está desenvolvendo através da sua igreja, recalcula a rota, reconfigura. Os nossos olhos precisam estar em Cristo. As nossas vontades precisam ser submetidas a Cristo. A nossa satisfação tem que ser submetida a Cristo. E, aliás, nós só encontramos satisfação em Cristo. Ana não encontrou satisfação enquanto ela não submeteu ao propósito, enquanto ela não viveu o propósito, enquanto ela não compreendeu. Não houve satisfação na vida de Ana. Houve angústia, tristeza, depressão. E não espere as coisas fora mudar para que você mude. Você não precisa disso. Você precisa de Cristo. Você precisa ter uma vida alinhada nos modelos, nos padrões e nas medidas que Cristo estabeleceu. É isso que eu e você precisamos. Nesse lugar nós encontramos satisfação. Não se engane. A Bíblia fala que haverá tempos onde homens, em busca de desejo pessoal de ouvir aquilo que desejam ouvir, vão procurar falsos mestres. A Bíblia fala isso. E a gente vê lugares aí lotados. Não se engane. Não se engane que a sua satisfação, o seu sucesso, nada tem a ver com o sucesso nos padrões humanos. Nem tudo que tem aparência de bom, de relevante é. E no capítulo 2, o pranto de Ana se transforma em louvor e adoração. E é interessante que aquilo que de antemão era vergonha para Ana, se transformou em honra. Gente, heresia minha parte. Eu fico imaginando, de repente, Penina. Demorou, mas gerou. Né? Será que Penina não ficou pensando, né, naquilo que Ana havia gerado pelo Senhor? Então, aquilo que era motivo de desonra para Ana, ela era humilhada. Foi motivo de honra porque ela gerou um profeta para Israel. Então, as áreas de vergonha da sua vida, de esterilidade, onde parece que nada flui, que nada frutifica, que não vai, é exatamente esse lugar de honra. E aqui eu não estou falando de evangelho do sabor de mel, nada disso não, tá, gente? Onde você vai zombado, eu não estou falando disso não. Mas é fato. É fato que existe uma honra quando a gente se submete ao Senhor. Quando a gente vive o tempo, o modo do Senhor. Há uma honra. E não é para você zombar dos outros e falar, eu te falei. Não é para isso. Mas é para servir. E esse lugar de desonra, onde muitos não acreditavam, onde era um lugar infrutífero, talvez muitos dos que zombavam de você vão vir comer dessa árvore. Vão vir se alimentar dos frutos desse lugar de honra. E nós vamos o quê? Servir. Porque Samuel serviu como profeta, como boca de Deus, naquele tempo para o povo de Israel. E aí no capítulo 2 diz assim: então Ana orou, meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, pois me alegro na tua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. E aí a gente percebe que depois que Ana passa por esse momento de angústia, depois que Ana gera o propósito, que Deus estabelece o milagre, a gente percebe que Ana, por esse cântico de Ana, pelas declarações de Ana, a gente percebe que Ana passou a conhecer mais íntimo e profundamente o Senhor.
Continuando. Não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Não faleis minhas palavras tão altivas, nem a arrogância saia da vossa boca. Porque o Senhor é Deus da sabedoria e julga os atos humanos. Os arcos dos fortes serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. O que tinha com fartura agora trabalha por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até Estéril teve 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz ressuscitar dali. O Senhor faz empobrecer e enriquecer, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, ergue o necessitado do monte de cinza para fazê-los sentar entre os príncipes, para fazê-los herdar um trono de glória, porque as colunas da terra são do Senhor, estabeleceu o mundo sobre elas. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios ficarão mudos nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalecerá. E como a gente prevalece? Em submissão à vontade do Senhor, em obediência, em sujeição. É dessa forma que eu e você prevaleceremos. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, porém o menino ficou servindo ao Senhor, supervisionado pelo sacerdote Eli. Ou seja, esse cântico de Ana revela que Ana conheceu depois de toda aquela angústia, porque, sabe, o nosso sofrimento, ele não é em vão, não é porque Deus é sarcástico ou que Deus quer ver o nosso sofrimento. Existe um propósito de aproximação, de conhecimento da graça, da grandeza, do favor, da bondade, da benevolência de Deus. E a gente percebe que no cântico de Ana, ela se aprofundou em conhecer Deus. Ela se aprofundou na experiência em Deus, assim como Jó, depois de ter vivido tudo aquilo, Jó fala, olha só, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ou seja, através do nosso lugar de esterilidade, as áreas de esterilidade, é ali que o Senhor quer fazer a graça dele conhecida, o favor dele conhecido na minha e na sua vida. É ali que vai ser gerado um lugar de testemunho para gerações. E Deus muda a circunstância. Dos fracos ele faz forte. De um lugar de escassez para fartura. De esterilidade e fertilidade. Tira a vida e dá vida. Ele faz dos pobres ricos. E em desonra ele honra. Ele é um Deus que muda as circunstâncias. Então não importa como está hoje a sua vida. Não importa como está hoje, é como termina, é que vai determinar a sua vitória na caminhada, no bom combate. Então, ainda que talvez hoje você esteja fraco, pobre, desanimado, angustiado, talvez infrutífero, tenha fé, submeta essa esterilidade, submeta essa fragilidade ao Senhor e no momento oportuno você vai gerar o propósito, você vai dar luz ao propósito. Uma mulher grávida, dificilmente uma mulher grávida, ela não sente nada, nenhuma dor na gravidez e no parto. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Ou seja, gerar o propósito, dar luz ao propósito, vai demandar de nós alguns sofrimentos. Vai demandar de nós abrir mão de algumas coisas. Vai demandar de nós sujeição total e obediência ao Senhor. Não tem como. Se você tem uma palavra para a sua vida de propósito, se você... você tem, talvez você não conheça, a maneira mais correta é essa. Se você ainda não conhece uma diretiva do Senhor, um propósito do Senhor para a sua vida, peça a Ele que te revele. Mas de antemão, não pense que você vai gerar e dar a luz sem passar por sofrimentos, porque o próprio Jesus, Ele passou por sofrimentos. E nós, se com Ele padecemos, também com Ele reinaremos. E se você quer ganhar a sua vida, querido, você precisa perder para Cristo. Você precisa perder para Cristo. Eu quero te encorajar
Eu quero te encorajar a submeter talvez essa área mais estéril da sua vida. Aquela que você olha e diz, não tem mais jeito. Deus, eu não consigo. Deus, definitivamente, eu não sei como é que vai ser. Eu acho que nem vai ser. Talvez seja a área da sua vida onde você tem mais falta de esperança. Onde talvez a sua fé ali fraqueje. Porque talvez seja algo que demorado, que você tem esperado muito. Talvez seja, como eu falei anteriormente, uma área de vergonha. E você pense que e exatamente nesse lugar de esterilidade que talvez o inimigo vai usar para te paralisar e para te desanimar. Mas é exatamente nesse lugar onde o poder dele pode se aperfeiçoar na minha e na sua fraqueza. É nesse lugar que está a nossa esperança. Porque ele faz apesar de nós. Tudo vem dele. Sabe, não deixe essa área de esterilidade, que, como eu falei anteriormente, a gente pode extrair coisas ricas dela, se torne talvez em um lugar de afastamento de Deus, de falta de esperança, de desencorajamento. Sim, Ana se sentiu desencorajada, entristecida, eu ouso dizer até depressiva. Mas ela foi a um lugar, aos pés do Senhor, e ali se derramou. Então existe um lugar onde a falta de esperança pode se transformar em esperança, a falta de força pode se tornar em vigor. É no Senhor. É no Senhor. E quando a gente acha esse lugar, como Ana achou, que é onde ela levantou dali, ela comeu, não havia mais tristeza nela, porque ela achou um lugar em Cristo, ela achou um lugar em Deus. Ela achou um lugar em Deus que independia da circunstância, que independia das pressões da sociedade, mas ela estava guardada nesse lugar. Ela estava protegida nesse lugar. Ela achou esperança naquele lugar. Ela achou contentamento naquele lugar. E Ana foi transformada. E em seguida, o milagre aconteceu. E aí a gente tira uma outra lição disso. Mais do que fazer o milagre, Luiz, que ele pode fazer. Fora, ele quer fazer dentro de nós. O maior milagre, sim, era gerar o profeta Samuel, claro, tinha um propósito estabelecido. Mas eu acho que era Ana achar esse lugar, e a heresia minha parte, achar esse lugar de contentamento, onde a circunstância não determinava o que ela sentia, não determinava o que ela iria fazer. Mas o que determinava era a esperança, num lugar onde ela foi renovada, onde ela encontrou o Senhor. Sabe, e ela teve essa consciência de propósito. E eu fico imaginando que Ana, quando estava ali orando, e aí, segundo eu, aí quando Ana faz essa oração de entrega, que ela fala, agora eu entendi, então foi por isso, eu estava orando talvez da maneira errada, né? Eu queria para mim, mas eu tinha que orar para o propósito. Então, já que é para o propósito, estou tranquila, porque ele é o maior interessado em cumprir aquilo que ele promete, aquilo que ele quer fazer. Ele é dono da história. Então está tranquilo. Então é o Senhor que quer, tem um propósito maior que isso? Então tá bom, está nas suas mãos. Eu fico imaginando, talvez, Ana... E aí Ana deu uma animada e falou, então tá de boa. Heresia minha parte. Porque isso é verdade. Ele é o maior interessado. Se ele tem um propósito na sua vida, ele é o maior interessado em cumprir. Porque significa que você faz parte de um propósito eterno que está sendo estabelecido até a segunda vinda de Cristo. Talvez o que nos falta é consciência desse propósito. Talvez o que nos falta é descolar os nossos olhos das nossas vontades, das nossas necessidades, das nossas satisfações pessoais. Porque um dia que a gente fizer isso, cara, não há limites. O dia que a gente chegar nesse lugar, onde a nossa satisfação pessoal não fala mais alto, onde as minhas vontades pessoais não falam mais alto, onde os meus interesses não falam mais alto, aí não tem limites, querido.
não tem limite para aquilo que Deus pode fazer através da minha vida e da sua. Então você percebe que essa angústia de Ana, o Senhor estava apenas ajustando o coração de Ana. Ele usou, na realidade, para ajustar o coração de Ana. Porque talvez eu não creia que foi Deus quem implantou a tristeza em Ana, mas a esterilidade sim. A tristeza veio talvez por uma comparação dela com Penina, a tristeza dela talvez veio por uma pressão social, e às vezes assim, o Senhor torna algo estéril na nossa vida por um propósito, mas o que nos deixa deprimido é exatamente esses lugares errados para qual os nossos olhos se voltam. Não se volta para aquilo que Ele está fazendo através da esterilidade, mas se volta talvez para aquilo que os outros vão pensar, como é que fulano está. E isso que gera tristeza. Então não acho talvez que foi Deus que tenha implantado a tristeza em Ana. Mas Ele usou essa tristeza para quebrantar o coração de Ana e trazer Ana para esse lugar de entendimento. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Queria chamar o pessoal do louvor. Então, assim, de verdade, meu desejo é te encorajar a olhar e extrair o melhor dessa área de infertilidade. Não que você vá permanecer infértil, não. Mas quando você olhar da maneira correta, quando você entender que existe algo muito superior, muito maior do que a sua angústia. Porque eu fico imaginando que Ana, talvez depois que ela gerou Samuel, que ela viu quem o filho dela se tornou, que ela viu o propósito para o filho dela, eu fico imaginando que ela falou, valeu a pena. Eu fico imaginando que Ana deve ter falado, eu passaria de novo, porque o propósito e aquilo que eu estou vendo com os meus olhos é muito superior do que o meu sofrimento, do que é a minha leve e momentânea tribulação. Porque é assim que o apóstolo Paulo vai tratar das nossas angústias aqui na terra. Leve e momentânea tribulação. Se a Bíblia fala que é leve e momentânea, é porque ela pode ser leve e passageira. Talvez a gente supervalorize a nossa dor. E aí eu me incluo nisso, tá? Porque se a Bíblia diz que é leve e momentânea, é porque ela pode ser leve. E ela vai passar. É um momento apenas. E nós precisamos crer na verdade das Escrituras. Então eu quero te encorajar a olhar para essa área de infertilidade. Exatamente essa área que você não rompe. Exatamente esse lugar que parece que você está preso. Você já orou, você já jejuou, você já subiu um monte, você já pediu oração para o apóstolo, para o anjo, para o arcanjo. Você já fez de tudo que você podia fazer. Olha para essa área como uma terra poderosa, um lugar preparado por Deus para a manifestação da glória dele. Olha talvez para esse lugar de desonra e contemple, leve seus olhos para o alto e contemple a honra que virá através disso. Não é evangelho de prosperidade, não é evangelho de vem para Cristo e vai ficar tudo bem. É o que a palavra diz. É verdade das Escrituras. Não é coach, pensamento positivo, não é nada disso. É crer nas Escrituras. É crer verdadeiramente nas Escrituras. Então, eu quero te encorajar. Sabe, o meu desejo é que você saia daqui com o espírito inquieto. Inquieto em se questionar e compreender o porquê que essa área é tão infértil. O porquê que você também deseja tanto romper nessa área. Se for para satisfação pessoal, está tudo errado. Submeta ela ao propósito, porque eu creio que talvez esse desejo que está dentro de você, dentro de mim, tenha sido implantado pelo próprio Senhor.
Mas talvez a gente corrompa pela nossa... Não sei se a palavra certa é ganância, mas pelo nosso egocentrismo, a gente corrompa os propósitos de Deus dentro da gente. Porque a gente tem essa mania de querer trazer tudo para a gente, né? Talvez o propósito é lícito, foi o Senhor que implantou, mas a motivação não está correta. Então, pergunte ao Senhor, por que eu busco tanto isso? E vá para esse lugar como Ana foi, de se rasgar, de se render aos pés do Senhor. E ache esse lugar, e ache um lugar no coração de Deus de descanso. Ache um lugar no coração de Deus que ainda que as coisas não mudem dentro de você, você consiga ser transformado, porque você vai encontrar um lugar de satisfação numa pessoa que é Cristo. Você não vai buscar mais satisfação em coisas ou em pessoas que não seja Cristo. A única pessoa que está à nossa satisfação é Cristo. Porque marido decepciona, namorado decepciona, pai, mãe, irmão, amigo decepciona. Mas Cristo, Ele nunca nos decepciona. Cristo, Ele nunca vai te decepcionar. Ele não volta atrás nas promessas e nas alianças que Ele fez com você. Então se volte para Ele, se volte para o propósito, submeta a Ele, e eu tenho certeza que você vai se levantar quando o seu entendimento abrir, quando os seus olhos saírem da sua necessidade pessoal e os seus olhos se voltarem para o propósito. Eu tenho certeza que você vai se levantar desse lugar, você vai comer e não vai mais haver tristeza. Assim como foi com Ana, existe um lugar de descanso nele, existe um lugar de refrigério nele. E aí sim, nós veremos o milagre. Porque quando o milagre chegar na minha e na sua vida, quando aquilo que a gente tanto busca no Senhor chegar na minha e na sua vida, não vai parar em nós. Não vai ser algo para o meu bel prazer, mas vai ser algo que vai servir ao povo de Deus. Assim como Samuel serviu ao povo de Israel, aquilo que Deus quer gerar, aquilo que nós estamos prestes a dar à luz é para servir. E eu tenho certeza que nós diremos, valeu a pena. Eu tenho certeza que nós diremos, uau, a aflição, a angústia não foi nada diante da glória que está sendo revelada a mim, diante daquilo que os meus olhos estão contemplando. Veja a canção de Ana no capítulo 2, e ela exalta o Senhor, e nós exaltaremos a Ele, nós bendiremos ao nome dEle, porque nós vamos contemplar as obras maravilhosas que Ele fará no nosso meio. Vai valer a pena. Esteja com seus olhos fixos nele. Não olhe para as adversidades, não olhe para as vergonhas, para as pressões sociais. Não olhe, não olhe. Não olhe para a sua capacidade ou incapacidade, porque não tem nada a ver com nenhuma das duas coisas. Olhe para Ele e creia que se o propósito foi Ele que gerou, a vontade foi Ele que gerou, Ele mesmo vai se encarregar de estabelecer cada uma dessas coisas. Nunca teve a ver comigo e com você, e glória a Deus por isso. Sabe, a compreensão de que não tem a ver comigo e você faz a gente também entrar num lugar de descanso e de desfrute. Sim. É muito maior que a sua vida. É muito maior que as suas vontades, que as suas necessidades. Compreenda isso nessa noite, é muito maior. É muito mais poderoso aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer manifestar. É muito maior do que você está pedindo. Você está pedindo um filho, Ele quer dar um profeta para uma nação.
Você entende? Você está pedindo algo para sua casa. Ele quer fazer da sua casa um lugar sacerdotal, um lugar onde muitos pousarão, encontrarão refrigério e descanso. Você entende isso? É muito maior. É muito maior. Eu não sei você, mas essa palavra me encoraja muito a desejar algo mais, a desejar algo superior, não apenas filhos para apresentar para uma sociedade ou para me satisfazer. Me encoraja a desejar o propósito, me encoraja a buscar as coisas eternas sobre as coisas materiais e passageiras que certamente passarão. Me encoraja a desejar marcar uma geração com aquilo que o Senhor está gerando em mim, com aquilo que eu vou dar à luz em meio às minhas dores, em meio às minhas fragilidades. Sabe, eu quero de verdade que você saia daqui nessa noite encorajado. Porque é muito maior. É muito maior. É muito maior do que tapar a sua vergonha e a sua nudez. É te colocar num lugar de honra. E eu quero muito. Essa palavra, irmãos, me encorajou muito nessa manhã. Quando eu estava lendo, me encorajou muito. Você não tem noção o quanto. Você não faz ideia o quanto. Sabe, eu sei que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não é a palavra da Vilma, mas é a palavra de Deus. E eu sei. E eu declaro que ela vai produzir dentro de você aquilo que ela precisa produzir. Eu declaro que essa palavra ela não vai ser roubada do seu entendimento, do seu coração. Eu declaro que essa palavra ela vai criar raízes dentro de você e vai frutificar. Eu declaro que essa palavra ela voltará ao seu entendimento e ela vai ter uma aplicação pessoal de acordo com aquilo que o Senhor precisa te comunicar.